muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. O nosso bate-papo de hoje será sobre as boas práticas de cibersegurança dentro das organizações de diversos setores, né? E o nosso convidado de hoje que vem abordar esse tema aqui de forma detalhada é o Marcelo Zilla. Ele é Chief Security Advisor da Microsoft e que também vem comentar aí sobre o aumento de ataques cibernéticos, né, diários nas empresas, inclusive volume aí de ataque de ransomware que tem crescido e acontecido aí exponencialmente nos últimos tempos, que tanto nós estamos a ver aí nos noticiários, né? Então, Marcelo Zilla, passo a palavra para si, já agradecendo aqui a sua disponibilidade por ter aceito o nosso convite e pode iniciar a sua apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos onde as pessoas estão hoje, né? Então, queria agradecer o convite do Xiga, da Jéssica também, do Rui Cúpero, né? A gente se conhece há tanto tempo, trabalhamos juntos já tantas vezes, né? E é bom rever os amigos e conversar. Agradeço a disponibilidade de todos. Normalmente o pessoal me chama por Zilo, eu sou Marcelo Zilo. Se eu pudesse, né, para definir rapidamente, eu sou um pai de família, né, amante de música. Comecei na área de TI por causa da música, comecei com segurança por um acidente de percurso há mais de 20 e alguns anos, não vou falar quantos, senão vocês vão ver porque eu estou com pouco cabelo. E comecei também, tive a ajuda de pessoas que me direcionaram a estudar, né, começar pelo básico, né, aprender TCP/IP, aprender o que é um serviço DNS, como é que funciona o roteamento, BGP, depois eu caí dentro de segurança também e desde lá venho evoluindo aí profissionalmente e aprendendo com todo mundo, né? Todo papo como esse aqui eu sempre aprendo. Então, é um prazer poder falar sobre um tema tão apaixonante. Sou apaixonado por segurança, quem me conhece sabe, respiro o tema o dia inteiro e sempre aprendo também com o pessoal aí. Então, obrigado, Xiga, obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Hoje trabalho na Microsoft, né? Eu sou Chief Security Advisor aqui na Microsoft. O que isso significa? É um time basicamente formado por former CISOs que vieram com experiência de ser cliente, de trabalhar com segurança em cliente. E o nosso papel principal é falar com clientes dos mais diversos setores sobre o que a Microsoft tem feito internamente. Isso é bem legal, compartilhar boas práticas que a gente faz internamente e compartilhar também o que tem dado certo e o que tem dado errado, né? Porque a gente também pode aprender e deve aprender com os erros. E eu estou na Microsoft há 1 ano e 3 meses, para ser mais exato agora, fazer 3 meses, já 1 ano e 3 meses, e tenho falado com muitos clientes, normalmente com CIOs, com CFOs, com CISOs, com CEOs, enfim, nesses últimos 12 meses aí, bastante, né? E o que eu tenho percebido? Primeiro, acho que não é novidade mais que após a pandemia a gente teve um crescente volume de ataques. Tem uma pesquisa até que a Microsoft fez ano passado, porque normalmente a gente fala, isso acontece no mundo, mas lá tá, o mundo é diferente, né? Temos lá as nossas particularidades e tal. A gente fez uma pesquisa com 640 empresas, mais de 18 países e 20 indústrias verticais distintas, e perguntamos algumas coisas. Uma delas foi como é que vocês se adaptaram à pandemia? Vocês perceberam mais ataques? 1 em cada 3 empresas diz que sim, perceberam que os ataques cresceram. E na Microsoft a gente também percebeu isso globalmente. Só para vocês terem uma ideia, a gente avalia hoje 8,2, 8,3 trilhões, é isso mesmo, trilhões de sinais de ataques diários. 8,3. Antes da pandemia, esse número era 2,5, 3. Então vejam que quase que triplicou o volume. Isso do ponto de vista global, né? Com base até desde ameaças ao Office 365, aos endpoints gerenciados, enfim, até o próprio ambiente da Microsoft, né? Se eu perguntasse para vocês qual que é a rede mais atacada, do Xbox, Azure, ou Office 365 ou outras? Alguém chuta? Essa é uma ótima pergunta. Acredita que o Xbox. Boa, garoto! Xbox, tá? Porque a garotada quer brincar, mas quer brincar de um jeito diferente também, né? A garotada mais jovem, a garotada não tão jovem. E óbvio que isso nos ajuda a entender muito o que está acontecendo por aí. Então, a gente tem muito o que a gente chama de telemetria e tal. Agora, essa mesma pesquisa a gente perguntou para as empresas, né, o que elas tinham feito para se adaptar à pandemia. Alguns números me chamaram a atenção. 70% das empresas tiveram que permitir o uso de dispositivo pessoal. Bring your own device. Não tinha outro jeito. Tinha que liberar, porque era a única forma de se manter resiliência operacional e a coisa funcionando.
Dá para imaginar qual que é o impacto de fazer isso sem segurança? Dá, né? Você está liberando acesso a uma rede com dados sensíveis, ambiente produtivo, com computador que não tem boas práticas de segurança, uma rede que é insegura. Não é à toa que a gente está vendo, como diz um velho amigo, o circo pegar fogo, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, as empresas agora, muitas das conversas que eu tenho tido com executivos é justamente sobre qual a estratégia para modernizar os controles, porque o modelo híbrido ele vai ser realidade. Muitas empresas vão permitir que os funcionários trabalhem, de repente, 3 dias de casa, 2 na empresa, ou até mesmo full remoto. Eu tenho falado com alguns CISOs, por exemplo, falei com um colega semana passada, ele falou, Zilo, eu estou conseguindo contratar mais agora, porque agora eu estou contratando full remoto. Então, agora eu contrato pessoas de altíssima especialização em qualquer lugar do mundo. Não é no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. Então, cara, tenho caras, ele me contando, tem gente aqui super competente que morava em São Paulo, que agora está morando no interior de Minas, está super feliz e continua trabalhando remoto e fazendo o seu trabalho muito bem feito. Então, assim, isso vai ser uma realidade. Então, muitos clientes têm perguntado assim, tá bom, o que eu faço? Como é que eu modernizo as práticas? Porque o que a gente fazia normalmente, naquele modelo de VPN padrão, conexão remota e tal, isso não funciona mais. Não é só isso, tem muito mais coisa para ver. Né? Como é que eu controlo a identidade do usuário? E aí tem um outro número da pesquisa, na verdade essa é a pesquisa global nossa, que é o Digital Defense Report. A gente tem visto aí o volume de ataques de ransomware, né? Isso tem causado medo, né? Tem causado atenção especial até dos executivos, né, Recupero? Os executivos começam a ver a notícia no jornal, o Recupero sabe bem disso, que quando sai a notícia no jornal, o presidente pergunta para o VP olha para baixo e fala assim, e aí, como é que a gente está? Se acontecer, a gente reza ou a gente está bem? E aí você tem que responder essa pergunta provavelmente em 30 segundos. Né? Eu tenho uma história que eu conto do elevador, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, que acho que mostra muito bem isso. Então, assim, ransomware tem crescido consideravelmente na região e no mundo todo, né? E o nosso time, que é o DART, né, que é o time de resposta, a Microsoft tem um time de elite de resposta a incidente que faz o processo dentro da Microsoft e faz para clientes também. Quando um cliente sofre um ataque, quando o cliente tem um comprometimento, seja ele qual for, é um time que entra, tropa de elite mesmo, para detectar o malware, detectar a causa raiz, mitigar, enfim, um monte de coisa. E com base na experiência dessa turminha aí, né, que é uma turma grande, a gente gera esse reporte anual. O próximo reporte deve sair agora em 2021, né? A gente faz um reporte anual. O de 2020, a gente já falava que o volume de ataques de ransomware cresceu pra caramba. E aí o que a gente chama de HUMOR, né? Que é Human Operated Ransomware. Que não é aquele malwarezinho simples, mas é um malware operado por quadrilhas, que faz dupla extorsão, né? Que quer obter vantagem financeiras causando grande impacto. E 70% desses casos, 70%, aconteceram por questões higiênicas. Essa é uma coisa que eu sempre falo nas conversas que eu tenho com os clientes. Tem que fazer o básico bem feito. Não adianta gastar zilhões em muitas outras tecnologias avançadas, etc., se você não fizer o básico bem feito. Né? Quer ver? O Recupero vai lembrar disso. Inventário. Quantos servidores você tem na rede? Quantos usuários? Quantos desligados? Eu tenho 1.000 servidores. Aí o cara de infra fala 1.500, o cara de segurança fala 2.000 e o cara de auditoria fala 4.000. Aí quem está certo? Né? Assim, tem que começar, tem que fazer o básico bem feito. Não significa que você não vai adquirir tecnologias que usam inteligência artificial, machine learning, deep learning, UBA, tudo que a gente quiser dar de nome aí, para melhorar a detecção e resposta. Mas você tem que fazer o básico bem feito. E 70% dos casos de ransomware começaram porque tinha um servidor exposto à internet via RDP ou SSH, sem segundo fator de autenticação e com senha fraca. 70% dos ataques. É muito porque alguma coisa básica, porque hoje em dia eu acredito que o segundo fator de autenticação é higiênico. Você tem que fazer para todo mundo. Não tem, só o administrador tem. Não, o ataque pode começar numa estação que não é administrador, movimentação lateral, compromete o administrador, chega no AD, compromete o AD, cria credencial, spread lateral, cifra tudo, cifra o backup. Eu tenho casos de clientes aqui em Latam
que o backup foi criptografado, gente. O cliente tentou voltar o backup, não voltou. E, Cooper, voltamos àquele discurso, não vou falar de quando, hein? Não vou falar de quando, porque senão eu vou descobrir nossa idade. Mas daquele discurso de, cara, cadê o plano de recuperação de desastre? Você não tinha que ter uma linha lá escrito assim, ó, ataque cibernético. Se acontecer um ataque que derruba tudo, quanto tempo eu levo? Qual o tempo de recuperação? Aliás, viu, Zilo? A gente começa a ver que esse processo, né, como a gente já está há alguns anos nessa estrada, e eu já comentei algumas vezes, né, que isso é muito mais um trabalho, um sacerdócio, né, do que efetivamente um trabalho. A gente tem um trabalho de evangelização, tanto é que nos Estados Unidos é comum, até você ver, né, essa posição de security evangelist. Quando eu comento com algumas pessoas aqui, o pessoal dá risada. Você tem um trabalho de educação muito grande, e você vê que a sofisticação dos ataques, obviamente, que aumentaram ao longo desses 25, 30 anos que a gente está lidando, né, com esse tema, mas, na sua essência, muitas coisas básicas e higiênicas, como você comentou, continuam não sendo executadas, né? E eu digo até mais, né? A gente percebe, às vezes, grandes organizações sequer com uma pessoa dentro dessa organização com o job description de buscar o tema de segurança e o amadurecimento. Sequer isso, né? Ainda a gente encontra organizações grandes com a atividade de segurança sendo entendida como uma atividade de infraestrutura, né? Como se fosse uma manutenção de um roteador. E aí eu me pergunto, né, se todos esses ataques e a paralisação e até mesmo, né, a quebra de empresas, né, por conta desses ataques de ransomware que estão cada dia mais comuns, se isso efetivamente não consegue sensibilizar o executivo para olhar para o tema estrategicamente. E aí vocês, né, como Microsoft, que tem uma penetração grande, né, e que são formadores de opinião na camada C-level, isso aí é inegável, né? Como é que vocês têm visto esses executivos frente a olhar esse tema de forma estratégica e não só tática? Porque o desenvolvimento das ações táticas passam primeiro pela consciência da importância estratégica do tema. Acho que esse é um tema legal. Boa, Rico. Esse é um tema que dá para a gente ficar mais uma hora falando aqui. Mas eu vou tentar resumir algumas coisas, até por experiência própria, nesses últimos 12, 1 ano e 3 meses. O que eu percebo, né? A consciência, até em virtude da maior quantidade de notícias do que a gente tem visto, ela tem ficado mais forte. É aquela história, acontece no vizinho, o presidente do vizinho fala com o vizinho, né? Fala, ó, tive um problema aqui, cara, ó, a gente teve, né, paralisação. Eu sei de caso de cliente que ficou 2 semanas paralisado, né? Sem poder trabalhar, sem poder emitir nota, sem poder faturar. Assim, o presidente do lado, ele é questionado, né? E eu tenho um caso que eu sempre gosto de contar, né? Como a gente fala aqui no interior, moro em Jundiaí, um caos, né? Que eu gosto de contar, que é real. Um cliente na América Latina sofreu um ataque de ransomware numa quinta para sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, recuperando. Quarta-feira, o presidente da empresa, o CEO, tinha uma entrevista com a imprensa. E uma entrevista onde o tema era falar sobre investimentos em novas tecnologias, novas plantas e tal, né? Nada a ver com o ataque em si. A empresa já estava se recuperando, alguns sistemas já tinham voltado e tal, ele foi para a entrevista. Começou, fez lá o speech inicial. Adivinha qual foi a primeira pergunta, Rick Cooper? Senhor presidente, o senhor pode explicar o que aconteceu na semana passada e por que vocês demoraram tanto para recuperar? E vocês sabem o que aconteceu? E teve vazamento de dados? Qual que é o impacto para a empresa? Rapaz, não tinha uma resposta pré-definida ou acordada, ou seja, o presidente não estava brifado. Isso gerou um efeito cascata, como você pode imaginar. Agora, ninguém gosta de passar por uma situação como essa. Então, o que eu tenho visto? Cada vez mais, presidentes, boards executivos, conselho, ele precisa saber como que está o status do ponto de vista de resiliência operacional quando a gente está falando de ataque cibernético. É risco, resiliência operacional. Então, eu tenho experiência atuando em alguns boards executivos como convidado, né? O Gartner até fala que em 3 anos, se não me engano, acho que 70%, 60%, eu sempre confundo esse número, que tem tantas estatísticas, de clientes vão ter
boards executivos de cibersegurança. Então, isso está acontecendo, tá? Boards externos. Como você tem lá o comitê de auditoria, ou o comitê de inovação e tal, você vai ter um comitê de cibersegurança. Por quê? Porque o tema tem que ser tratado top-down. Afinal de contas, a gente está falando de investimento, né? A pesquisa que a gente fez ano passado aqui na Microsoft em Latam, com 640 empresas, de todas as empresas, 50% delas investem até 5%, de 0 a 5% do budget de TI em tecnologia. Isso é pouco. Do budget de tecnologia em segurança, né? É pouco. Isso é pouco. Tem muito espaço. E como é que você vai ganhar mais investimento? Como é que você vai ganhar mais dinheirinho, como fala um amigo meu, né? Tem que pedir dinheirinho para resolver as coisas. Tem que ter gente, tem que mudar processo, tem que integrar com outras áreas, tem que descentralizar a segurança, tem um monte de coisa para fazer. E aí você tem que ter um exercício top-down. Resumo, eu acho que as notícias estão causando um alvoroço, e aí você vê diversos órgãos de imprensa que até alguns anos atrás não noticiavam isso, né? Você vê na TV com frequência agora, né? Você vê as empresas tendo que ir a mercado, né? Empresas que têm ações na bolsa tendo que ir a mercado com um fato relevante ou publicando notificação dizendo o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi o impacto. Assim, a coisa está ficando séria. E aí eu sempre digo, todo mundo tem chefe, né? O presidente tem que reportar para o conselho tem os acionistas, todo mundo tem uma cadeia. Então a cadeia começa a se preocupar mais. Agora, tem um desafio para nós, né, profissionais de segurança. Como é que a gente traduz essa questão tão técnica para um assunto estratégico de negócio? Porque você não vai subir num board executivo para falar sobre a solução A, B ou C. É como você falou, isso é tático, você depende de investimento. Como é que você vai conseguir investimento para implementar essas coisas? Como é que você vai levar qual é o risco, qual é o impacto? O que está acontecendo no mundo lá fora? Quais são as tendências? Quais são os problemas? Como é que isso está dentro da empresa? Enfim, aí é preciso fazer uma tradução. Agora, a boa notícia, boa e má, né? Como o C-Level está cada vez mais envolvido no assunto, sem dúvida vira relevante, fica relevante o tema. E cada vez mais os profissionais de segurança vão ser questionados, né? Saiu a notícia no jornal. Acho que se tiver alguns CISO ou alguns CISOs ouvindo a gente aí, vão concordar. Sai a notícia no jornal. No dia seguinte, ou minutos depois, o chefe vai ligar. E nós, como estamos? Estamos bem ou estamos mal? Temos que nos preocupar? O que falta? Quando que a gente vai estar pronto? Essa é outra pergunta que eu ouço com frequência, né? Mas quando que a gente não vai ter problema mais? Outro dia eu estava numa reunião, também com C-Level, e um CFO me perguntou, falou assim, cara, a gente já investe em segurança há tanto tempo, por que a gente continua tendo ataque, incidente e tal? Eu falei, então, 100% não existe, vocês vão ter problema. A questão é quão resiliente você está para responder esse evento. Não é só comprar a solução, né? Quando a gente fala lá do framework do NIST, não é história da carochinha, proteção, detecção e resposta. Você vai ser atacado, você vai ser comprometido. A questão é quanto tempo você leva para detectar, quanto tempo você leva para responder e mitigar. Eu costumo dizer que é igual aquele exército, né? Os SEALs americanos, né? O cara treina a vida inteira para uma missão, mas ele treina incessantemente. Então, assim, outro dia um cliente, né? Um executivo de um cliente me ligou e falou assim, cara, eu não sei se eu estou pronto para um ataque de ransomware. Eu falei, vocês já fizeram alguma simulação alguma vez? Se acontecer um ataque de ransomware agora, daqui 10 minutos, quem vai para a sala de crise? Quem que comunica a imprensa? Quem são os parceiros tecnológicos que você vai chamar? Você tem um cyber insurance, você vai ter que acionar o cyber insurance para te ajudar a fazer o processo de contratação de um time de resposta. E aí você começa, né? Não. E o plano de continuidade? Vocês já testaram? Testaram o cenário de recuperação total do AD? Gente, um ataque desse em alta escala, ele tem como objetivo causar grande impacto. Eu tenho caso de clientes que o atacante ficou na rede por 6 meses. Ele ficou estudando quais eram os sistemas críticos. Ele criptografou o backup, os sistemas críticos, porque ele tinha certeza que ele ia ganhar o resgate, porque ele ia causar grande impacto. Essa empresa não pagou, mas ficou 2 semanas para recuperar os sistemas. O que eu vi ultimamente é uma variante que traz um cenário um pouco diferente para o contexto de ransomware, onde o atacante alicia um funcionário interno
para que esse funcionário interno, que tem acesso, né, a lugares e a credenciais específicas, ajude no processo de implantação do ransomware, e uma vez o resgate sendo pago, obviamente ele vai ser pago também por fazer parte do cenário do ataque, né? Ou seja, ele passou a ser um meliante, né? Que foi aliciado previamente. Então, esse é um cenário diferente que a gente está trazendo agora, que não é apenas, né, uma exploração de uma vulnerabilidade, e aí a gente começa a colocar o contexto de fraude no cenário de segurança, que as coisas estão sempre, né, juntas, Muito né? ligadas, né? Fraude, compliance, governança. Eu sempre acredito muito naquela abordagem, né, de GRC, que eu acho que é uma abordagem que continua sendo atual, na minha opinião, porque engloba, né, processos, engloba riscos têm diversas dimensões, e engloba o compliance, né? Porque se a gente olhar o que está pedindo o compliance hoje, a exemplo do que pediu lá atrás, em 2004, quando começou a Sarbanes-Oxley, a LGPD que está pedindo hoje, basicamente, são os mesmos controles que a Sarbanes-Oxley pedia para o dado corporativo lá atrás, em 2004, ou seja, confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados. O que nós estamos falando da LGPD hoje é falar a mesma coisa sobre dado pessoal. Então, assim, na sua essência, não muda significativamente. Então, como é que você vê esse novo contexto de fraude agora? Você falou uma coisa que eu normalmente comento com os clientes, né? Às vezes o cara fala assim, pô, o que eu preciso fazer para me adequar à LGPD? Eu preciso fazer isso em 3 meses. Né? Eu fico pensando assim, 3 meses. Eu olho para o tamanho da empresa do cara, daqui a 3 meses vai ser meio difícil. Né? Fico pensando, né? Tem certas coisas, né? Que você fica ali. E eu costumo dizer o seguinte, para todo mundo. Nós somos da área de segurança, a gente sabe. Se todo mundo tivesse fazendo o básico bem feito há muito tempo, as empresas estariam menos preocupadas agora. Né? A gente fala de criptografia há tanto tempo, end-to-end, proteção no dado, né, data at rest, a gente fala há tanto tempo de controle de acesso privilegiado, a gente fala há tanto tempo sobre o uso do segundo fator de autenticação. É o que você falou, é pregar a palavra. E a gente tem que continuar falando. A awareness, ele é top-down e bottom-up. Ele também tem que chegar nos níveis estratégicos para que a coisa seja tratada como um tema estratégico. Né? Isso tem que acontecer. Agora, esse modelo de ransomware que você tem aliciamento de profissionais internos mostra ainda mais a importância de você controlar bem, né, os acessos, controlar bem os perfis, controlar bem, ter um modelo de governança de identidades muito forte. Porque pode ser um cara que tem super, hiper, mega, master acesso privilegiado. Imagina o cara que administra o AD se ele é aliciado. Game over, gente. Assim, é um clique, boom, acabou, game over, game over. A não ser que, obviamente, você tenha todas as medidas de detecção, de resposta e tal, controles mitigatórios, né? Modelo de defesa em camadas que a gente fala há tanto tempo, né? Então, assim, se um cara desse for, se ele for aliciado, você tem um problemão. O que não significa que se for um usuário que não tem direitos privilegiados no ambiente, você também não tem um problema. Porque mesmo que o usuário não seja admin, lembre-se, ele tem acesso a arquivos. Os arquivos estão num servidor. Esse servidor está numa rede conectada com outros servidores, que por sua vez estão conectados a um AD que tem contas administrativas e de sistemas que estão rodando. Então, assim, o efeito ele é cascata. O fato é que se é um usuário que não tem tantas permissões, você começa a ganhar tempo, né? Porque o atacante tem que começar a dar vários passos. Né? Então, eu falo, uma coisa é se o cara passar na frente da sua casa, você está com portão, cerca elétrica, né, câmera, etc. O cara pode até querer entrar, mas ele vai ter que passar por várias camadas diferentes. Outra coisa é ele passar na frente da sua casa com o portão aberto, com a chave do carro no contato, né, com um bilhetinho, seja bem-vindo, né? Tem uns lugares que só falta escrever seja bem-vindo, né, para o atacante. Então, assim, o cenário só vai se tornar mais complexo, porque não é mais só de fora, pelo contrário, é de dentro para fora. Né? O usuário, você tem um funcionário descontente, qual a chance desse cara ser aliciado? Né? Pode acontecer. E aí, como é que você está pronto para isso? É o que eu falo, só tem 2 tipos de empresa. As que foram atacadas e sabem e as que não sabem. Só tem esses dois. E hoje a contratação remota, né, que você comentou, também começa a dar um distanciamento, né, da pessoa, e muitas vezes você acaba não se apercebendo de alguns detalhes, né?
em relação à postura da pessoa, a caráter. Né? Gestão de pessoas sempre foi um tema. Gestão de pessoas, liderança, empatia, né? Ou seja, entender como que o outro está, principalmente no momento como a gente vive hoje e tal, sempre foi muito importante. E agora mais do que nunca, né? Porque eu tenho experiência pessoal minha, né? Eu comecei na Microsoft em junho do ano passado, no meio da pandemia, Recupera. Eu não fui para o escritório ainda. Eu não conheço ninguém frente a frente. Eu conheço só pelo Teams. Todas as pessoas que trabalham comigo eu conheço pelo Teams. Todos os clientes com quem eu interagi desde lá, pelo Teams. E é diferente, é um tipo de relação diferente, porque você não tem a percepção, né, de algumas reações físicas, tal. Você tem que estar muito mais próximo do time, no sentido de também entender que, pô, trabalhar de casa não é a mesma coisa, tem às vezes dificuldades, né? Pô, eu também tenho filho, tenho família, às vezes tem que levar para a escola, às vezes, pô, semana passada não pôde ir para a escola, teve que ficar em casa. Assim, tem todo um cenário que precisa ser muito cuidadoso, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de acesso também. Como é que esse usuário está acessando a sua rede? É com uma máquina que ele divide ele, a esposa, o filho, o sobrinho, todo mundo pode ser alvo. Né? A gente conhece casos de comprometimento de máquina que o adulto não clicou no phishing, mas a criança clicou. Né? Joguinho, clica aqui. Putz, às vezes a criança não sabe. Né? Pode cair. E aí basta um clicar, não precisa ser o adulto, basta ser alguém com acesso à máquina. Então, assim, realmente começa a ter um cenário, por isso que eu sempre falo para os clientes, modernização dos controles de segurança, porque agora a gente vai passar por um modelo cada vez mais forte de descentralizar a segurança, Recupera. E quando você fala em descentralizar a segurança, é um negócio meio esquisito, né? Então, assim, como é que eu vou controlar se está descentralizado? Mas não tem jeito. As pessoas estão remotas, os times estão cada vez mais remotos, as empresas estão usando serviços de terceiros, as empresas estão cada vez mais conectadas. Você tem que fazer uma gestão de terceiros, de recursos, de risco de terceiros muito forte. Eu tenho um caso de ransomware, por exemplo, de clientes que foram infectados por uma rede de terceiro. A rede dele estava um monte de coisa legal. A do terceiro não estava, infectou lá, bum, o cara tinha acesso ao sistema crítico, veio para dentro. Porque ele não queria a empresa teoria A. do elo mais fraco, né, Zé? Ele veio para o lado B, eu não quero aquela empresa, aquela é só vetor para eu chegar na primeira. Pô, a gente não precisa ir muito longe. Tem uma empresa lá de varejo nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, que teve algo parecido, vocês se lembram? Um ataque avançado que veio de uma rede de terceiro, de uma empresa que dava manutenção de ar-condicionado. Então, assim, a gente não está falando de rocket science, não é nada novo. São técnicas que a gente já conhece, que estão sendo melhor utilizadas para causar impacto. E aí volta o tema que você falou, Recupero, como é que a gente leva isso para alta gestão sem ser tecniquez demais? Porque reuniões executivas, elas têm que ser muito diretas. Você tem que levar esse tema de forma muito material. Porque se você não trata o tema de forma material, você perde os 10 primeiros minutos da reunião, você sabe como é que é. Né? Começar a falar, não, porque a solução A, a solução B, o anti-malware não sei o quê. Cara, perdeu a reunião. Você tem que falar de business, qual que é o impacto? Né? O que a gente pode ter? Estamos prontos? Eu vou contar a história do elevador para vocês, né? Eu sempre conto. Uma das empresas que eu trabalhei, eu encontrava um dos diretores, né? Sempre no elevador. A gente chegava sempre no mesmo horário, pelo menos uma vez por semana eu cruzava ele. E ele me fazia só uma pergunta. Zilo, estamos seguros? Bom dia primeiro, né? Bom dia, tudo bem? Sua família tá bem? Estamos seguros? Aí eu falava assim, o que eu respondo para esse cara, meu? Se eu responder estamos e amanhã tiver um incidente, ele vai dizer que eu não trabalhei. Se eu responder que não estamos, talvez eu tenha que passar na RH já na sequência, né? E o que eu dizia para ele, estamos melhores do que ontem, com base nas métricas XPTO. Mas amanhã a gente tem que estar melhor do que hoje. Então, processo contínuo. Investimento de segurança não é pagar 10, 20, X milhões em vários projetos no ano. Esse dia eu estava falando com o CIS, o cara assim, não, recebi não sei quantos milhões de investimento, a gente nunca teve esse investimento na história. Eu falei, você vai conseguir implementar tudo isso? Aí, como assim? Eu falei, cara, você não vai fazer nada sozinho. Você vai precisar da área de TI, você vai precisar da área de RH, você tem banda e os outros também. Então, todo mundo vai conseguir pegar todo esse dinheiro que você recebeu e fazer tudo em um ano, que você prometeu que você ia fazer tudo isso em um ano. Não era melhor você ter fatiado o negócio 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você ir num ritmo onde as coisas vão ganhando materialidade?
Porque o que eu vejo acontecer, Recupero, infelizmente, e Xiga e Jéssica, o que eu vejo? Tem um incidente, recebe aquele monte de investimento, porque daí, né, fogo, tem que apagar o fogo, bota investimento. Instala um monte de solução, compra tudo que você pode de solução. Quem opera? As ferramentas estão configuradas corretamente? Quem está fazendo tuning? Instalar, gente. Instalar a ferramenta não acabou o projeto. Na verdade, começou. Depois que você instala, que está funcionando, você vai fazer tuning, né? Pô, eu lembro, na minha época de banco, a gente tinha uma equipe lá que só fazia tuning de plataforma, periodicamente, a gente tinha indicadores mensais de tuning, todas as práticas que a gente estava usando, né? Pô, testava soluções, fazia Red Team Exercise, Blue Team Exercise, testava para ver se detectava. Putz, não detectou, o que faltou? Putz, faltou esse log, vamos melhorar. É um processo contínuo, é uma mudança cultural, de mentalidade. Então não adianta pegar aquele caminhão de dinheiro, né? Outro dia eu ouvi de um CEO também. Investimos aí não sei quantos milhões aí no primeiro ano. Eu falei, e no segundo? Não, mas aí no segundo? Tem que continuar investindo. Você vai precisar de gente, você vai precisar treinar, você vai precisar de gente capacitada, você vai precisar de parceiros. Mas eu não tenho tantas pessoas especializadas para fazer análise forense. Ótimo, você tem um parceiro que vai te ajudar se tiver incidente? Ou você vai ter que contratar na hora? Você vai ter tempo para contratar na hora? Assim, eu costumo dizer, é melhor se preparar para responder um incidente antes dele acontecer do que você descobrir durante o incidente que você não está pronto. Não é legal. Não é legal. É bem ruim. Então, as empresas também têm que começar a pensar isso. Não é só botar caminhão de dinheiro, é estruturar um modelo que vai trazer resiliência. E, para mim, esse é o grande desafio agora, porque você olha para as empresas grandes, principalmente, normalmente elas têm solução tecnológica para tudo. Para tudo. Não, Como é que essas coisas se integram? É outra pergunta, isso, né? É bem isso que você falou, né, Zila? Lembra que a gente fez uma conversa no passado, né? E aí você tinha falado, olha, vocês têm Office 365, né? Nossos clientes, por exemplo, tem vários que têm Office 365, mas não usa nem 5%, né? Das funcionalidades de segurança. E se você for ver, não tem nem o MFA habilitado, né? Para piorar, né? Tem um Então, número, essa estatística ela é real, tá? Dos bilhões de clientes que usam Azure AD no mundo, só 18%, gente. Só 18% usam MFA. O MFA está lá disponível, sem custo adicional. Se o cara tem lá o Azure AD, ele pode usar. 18%. É muito pouco. Tem várias funcionalidades de segurança que estão disponíveis no próprio sistema operacional, no Office 365, no ambiente Azure, em ambiente multi-cloud, que está lá, mas precisa usar. E aí, essa é a conversa que eu tenho também, que eu adoro, viu, Recupero e Xiga e Jéssica com os clientes, que é assim, cara, o recurso está lá. Quem vai pilotar a nave? Você tem alguém para pilotar? Porque alguém tem que meter a mão no teclado para configurar as coisas. Se não é você, é um parceiro. Se não é um parceiro, é um conjunto das duas coisas. Mas eu tenho que treinar as pessoas. Que bom, realmente, você tem que treinar as pessoas. Aliás, esse deveria ser parte do plano de segurança. Como diz a Nike, não fazendo propaganda, just do it. Just do it. Exato. Assim, você vai ter que fazer. Aliás, seu plano de segurança você comprou... Essa eu vi de um cliente outro dia. Eu comprei não sei quantos milhões de solução também. E eu pergunto o que eu fiz quantas pessoas você treinou na tecnologia? Aí um olhou para o outro. Aquele cara ali e aquele cara ali. Eu falei, dois. Dois treinados em 30 tecnologias. E aí você tem que garantir que esses dois vão integrar as 30 tecnologias sozinhos. Você tem dois super heroes aí. Porque eles não vão conseguir fazer. Eles não vão ter tempo. Eles vão ficar apagando incêndio todo dia. Então, não é melhor você pensar numa solução end-to-end, que as coisas já estão integradas? Não é melhor você pensar numa solução que já tem configurações de segurança nativas, que já estão disponíveis, que você não tem que integrar as soluções? Que é o que o Gartner vem falando muito também sobre a questão de mudar aquele modelo best of breed, que tanto tempo a gente usou e que trouxe agora efeitos colaterais. Como é que você integra tudo esse negócio? Você tem 70 soluções de segurança distintas, 35 provedores distintos. Esse número é real, tá? Uma pesquisa que foi feita ano passado com empresas de mais de 1.000 empregados. Na média, elas têm 70 soluções de segurança distintas e 35 provedores. E, Cooper, você já esteve do outro lado da mesa como eu. Como é que você gerencia 70 soluções de segurança com 35 provedores diferentes com uma equipe de 5 pessoas? A matemática não fecha. Então, você tem que passar por um modelo de consolidação, de usar melhor aquilo que está disponível, né? Investir ao longo do tempo.
resolver o que é a Quick Win primeiro. MFA, a gente está falando aqui pela 20ª vez, é o mínimo do mínimo do mínimo e resolve grande parte dos problemas que a gente vê hoje de roubo de identidade. Não resolve tudo? Não, porque não tem 100%. Mas deveria ser feito. Né? 2 incidentes bem críticos que eu já participei aqui na Europa, foi porque tinha uma senha fraca, né? Aquela briga, né? É mais fácil a gente parar de ficar brigando com as pessoas, de pedir para colocar uma senha forte, colocar o MFA logo, né? Já resolve. Isso é mais empático, Xiga, é mais fácil para o usuário. Nós de segurança temos uma missão também de tornar o assunto mais digerível. Né? Não ser um assunto chato, não ser um assunto que não pode nada. Então, o não pode, não vai fazer, o Dr. No, ele só traz problema. O cara vai procurar outra forma de trabalhar e não é maldade. O usuário ele tem que entregar, ele precisa trabalhar, ele vai procurar alternativas. Então a gente tem que ser empático. Aqui na Microsoft a gente usa uma definição que é empatia digital. A área de segurança tem que ter empatia digital. Como é que eu implemento segurança de forma transparente para o usuário? Como é que a vida dele fica mais fácil? Eu gosto de usar exemplo nosso aqui. Eu não sei minha senha, Xiga, na Microsoft. Se me perguntar qual é a minha senha, eu não sei. Não sei. Desde o dia que eu entrei, dia 1º de junho. Porque eu pus a senha uma vez, que eu recebi do meu chefe, troquei, fiz o cadastramento de biometria facial, do PIN, passwordless, acabou. Eu não sei mais minha senha. E eu me logo, eu chego de manhã na minha máquina, olho para a câmera, me logo, estou trabalhando. Então, não é mais fácil para o usuário? Sem dúvida. Sem dúvida é mais fácil. Não tem que ficar pedindo também MFA toda hora. Tem que ser MFA de forma inteligente. Tem que ser um business enabler, né? Exato. E nós de segurança temos agora uma oportunidade que há muito tempo a gente estava esperando, que é realmente fazer parte das discussões estratégicas, realmente fazer parte da mudança e da transformação digital. As empresas já entenderam, transformação digital sem segurança não é sustentável. Você vai ter problemas, você vai ter que fazer rollback, você vai ter intempéries. Então, você precisa começar security by design, que a gente tanto ouve falar também, o privacy by design, e dá para fazer, recurso tem. É preciso planejar bem, é preciso sair do discurso techniquez e o CISO ser um cara estratégico. Mas o CISO tem que estar ligado no board? É uma coisa que a gente ouve com frequência, né? O CISO tem que ser parte do board executivo. Eu falo, ok, acho que é legal esse caminho, mas enquanto ele não está lá, pelo menos tem que ter alguém no board que leva a bandeira. Pode ser o CIO, pode ser o CFO, pode ser o Chief Risk Officer. Se o CISO não está lá ainda, o CISO tem que ajudar essas pessoas, suportar essas pessoas a levar o tema de forma estratégica. Porque naturalmente ele vai chegar lá. Não adianta a gente querer forçar uma situação de colocar o cara pendurado lá e o cara vai falar do quê? Vai falar de antivírus, anti-malware, indicadores de táticos, que também são importantes, mas que não ajudam a tomar decisão estratégica de negócio. É verdade. Ô Zilo, mas olha, na verdade, conversando aqui com você, abre um leque de muitos assuntos, né? O Zilo sempre fala assuntos muito interessantes, que dá vontade de ficar o dia inteiro aqui conversando aqui. Pô, né? eu gosto, cara. Filho de radialista, eu gosto de falar. Ô Zilo, então, assim, só para concluir, né? Gostaria que você desse uma dica aqui para quem está nos ouvindo, você que é um profissional aí de referência, né, no Brasil, não só no Brasil, a gente está aqui na Europa, a gente conhece pessoas que conhecem o Zilo, então um profissional aí louco, cara, não sabia que eu estava assim, não, meu. Um profissional aí de renome, né, acredito, eu tenho muita admiração pelo Zilo, é um profissional que já trabalhou em grandes empresas, né, nem sei, mas todas as grandes empresas aí já conhecem o Zilo, né? Então dá uma dica aí, alguma opinião, Zilo, para quem quer chegar aí onde você está, ou esse dá outro papo de um dia, cara, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, assim, agradeço o reconhecimento de vocês. Pô, não sabia que eu estava assim, não, cara. Pô, e tenho certeza que a admiração é mútua, tanto o Recupero, né, o Xiga, que eu já conheço há tanto tempo, né, o trabalho que vocês têm feito aí também, a Jéssica na Europa, né, um trabalho bonito de ver, bom ver um brasileiro, né, desbravando outros mares. Acho que a gente tem um ambiente, e esse talvez seja uma das vantagens competitivas nossa, né? A gente tem um ambiente tão rico, vou colocar entre aspas aqui, né? Deixa eu até achar a câmera aqui. Rico do ponto de vista de segurança, porque a gente tem muita ameaça, os fraudadores aqui são criativos, a gente tem um ambiente super propício a criar soluções inovadoras de cibersegurança.
Então, os profissionais de cibersegurança aqui realmente são diferenciados. Acho que isso é muito legal. A gente tem gente técnica muito boa, a gente tem pesquisador muito bom, a gente tem gestores muito bons, a gente tem CISOs muito bons, a gente tem profissionais de referência no mercado, muitos aí que ajudam a gente levar a mensagem. Então, a admiração é mútua, eu agradeço aí. Bom, resumo. Se eu tivesse que resumir assim, né? Perseverança, né? Características importantes para o profissional de segurança. Não desista nunca. Pregue a palavra, né? E errar faz parte, gente. Eu errei tantas vezes na minha vida, tantos projetos que eu tentei fazer, levei o speech de um jeito, deu errado, erro até hoje, né? Uma coisa que, né? Fail fast, não tem problema, falhar acontece, mas aprenda com os erros, né? Reflita, tente outras coisas, fale com outros profissionais, seja humilde. Acho que esse é um recado importante. Em segurança, é impossível você saber tudo. Na vida já é impossível. Em segurança também. Então, é bom você ouvir outras pessoas, trocar informações. Saiba que se você conhece muito de um assunto, com certeza as pessoas conhecem de outros. Você tem que trocar experiência. Então, acho que isso é muito importante. Estudar sem parar. Eu costumo dizer, né? Eu tenho uma rotina de estudo, desde que eu me conheço por gente, de no mínimo 1h30 por dia. No mínimo. Tem dias que eu estudo mais, tem dias às vezes que menos, né? 1h30, mas assim, na média 1h30 todo dia de estudo, porque é uma área que demanda muito conhecimento. E outra coisa é também expandir o conhecimento técnico, sair um pouco, muitas vezes, para quem quer, né? Seguir uma carreira de gestão e segurança, que aí eu vou fazer uma menção aqui. O cara que me ajudou a fazer minha primeira transição, né, de individual contributor para manager, vocês conhecem, né, o mestre Marcos Julião, né, vocês conhecem bem. E ele, na época, eu falava assim, não, Julião, mas eu estou tão bem aqui, cara, eu sento na console, faço minhas coisas, testo as coisas e tal. Ele, Zilo, mas você não acha que você podia gerar mais impacto, né, tendo um time trabalhando com você? Pô, Julião, acho que eu não levo jeito para o negócio. Ele me ajudou e me fez entender também que você precisa ter outras capacidades, outras habilidades para poder trabalhar em conjunto com o time, né? Eu gosto de usar uma expressão que ele usava muito comigo, que é liderança pelo exemplo, né? A liderança tem que ser exemplar. Então, você está pedindo para alguém fazer alguma coisa, às vezes o cara não quer fazer, não consegue fazer, não tem problema, vamos fazer junto. Eu começo, né? Eu acho que isso ajuda muitas vezes a remover barreiras. Então, soft skills, estender o conhecimento para quem quer ir para a gestão, para outras áreas que não são áreas tão tecnológicas. Normalmente, o profissional de segurança vem de uma área tecnológica, né? E último recado, assim, a duras penas eu aprendi isso, né? Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Eu sei que isso é difícil, mas precisa ser praticado. Ainda mais no momento em que a gente está vivendo. Eu, a duras penas, tive que aprender isso depois de muitos anos, mas é importante, né? Você ter momentos, né, onde você não está trabalhando, onde você não está pensando sobre segurança, onde você tem... Eu aprendi, né, voltei a fazer exercício, andar de bicicleta, correr, né, brincar com meu menino. Isso é importante, né? O tal do ócio criativo, que a gente tanto ouve falar. Reservem tempo para as coisas que não são do trabalho, para que você tenha energia suficiente para trabalhar e executar as coisas. Acho que é isso, cara. Acho que eu não esqueci de nada. Não sei, o Recupero também. O Recupero também tem várias dicas para dar aí, mano, que eu sei. Você esqueceu de falar. Agora, o momento é seu. A gente tem muito que aprender também com você. Você tem muita coisa para ensinar. Afinal de contas, os cabelos aí estão saindo e os meus já ficaram tudo branco. O meu já está caindo já. Está atingindo o cabelo, viu, Zilo? Mas, imaginei. Zilo, você só esqueceu de falar do karatê, né? Faixa marrom de karatê, então, né? cara, pois é. O meu menino agora está fazendo karatê, né? Começou agora, faixa branca, tem 5 anos. E essa é outra missão também, ajudar ele a evoluir aí. Um negócio que é super bacana, que eu sou apaixonado também. Não estou fazendo karatê mais, porque eu acabei indo para outros esportes, mas agora que ele voltou, eu tenho a missão de voltar com ele assim que as coisas melhorarem um pouco. Ele está fazendo em casa ainda, treina com o pai, né? Tal, tá fazendo com o instrutor também que vem, né? Com todos os cuidados e tal, máscara e tudo, mas é uma missão também. Eu gosto muito, cara, e faz muito bem, tá? Ter alguma coisa que te leva a um estado de
meditação, de reflexão, seja o que for, cara, arte marcial, sei lá, yoga, não sei, cada um tem que achar o que faz mais sentido, mas é importante ter esses momentos de não pensar em nada, né? Cabeça vazia te ajuda a criar mais, né? Duras penas eu aprendi isso, mas ainda deu tempo. Mas boa, Zilo. Ó, muito obrigado. É sempre muito bom conversar aqui com o Zilo. Sempre tem uma agenda muito difícil. Foi difícil marcar essa reunião aqui, o Zilo. Mas deu certo. Deu certo, ainda bem. Mas muito obrigado, viu, Zilo? Estourou. Perseverança, ó, o Zilo falou. Perseverança aí, tá vendo? E muito obrigado, viu, Zilo? E até a próxima para a gente conversar mais um pouco aí, porque tem muito tema bacana aí que o Zilo é o mestre aí do. Imagina, cara, eu agradeço. Obrigado, Xiga, Recupero, Jéssica também. Foi um prazer estar aqui com vocês.